porque ontem foi aberto aqui nessa casa a CPI que está fiscalizando sobre invasão de propriedade no nosso território. E nós estamos em busca de saber as razões que sempre reinou a harmonia aqui no nosso estado entre os povos. E de certo tempo para cá tem reinado a discórdia, tem reinado a desordem, tem reinado a agressão ao setor produtivo, desrespeito às propriedades. E ontem nós tivemos aqui a oportunidade de ouvir explicações fundamentais a respeito do que está acontecendo no nosso país, internamente e externamente, que é uma coisa que preocupa demais nós brasileiros. Como que nós temos um assunto a ser resolvido aqui no nosso país e nós vamos aceitar a interferência internacional, mexendo na soberania nacional e dizendo como é que nós temos que tratar a Amazônia, como que nós temos que tratar os indígenas, como que nós temos que viver aqui no nosso país. Na minha avaliação, o Brasil é um país muito rico, muito próspero. O Brasil tem possibilidade de ser o maior produtor de grão do mundo, para matar a fome das pessoas que vivem em miséria extrema, como a Etiópia e tantos outros países, as pessoas morrendo de fome. Essa guerra que está havendo na Síria, esse envolvimento da Rússia, isso tudo está envolvido diretamente ao nosso país. Quando eu ouvi ontem explicações de vários governos, presidentes de primeiro mundo, dizer que a Amazônia tem que dividir com eles, que a Amazônia não é só do Brasil, isso me assusta. E a semana passada eu assisti um debate lá na comissão do Senado para tratar da soberania nacional. E foi convidado o constituinte, ex-ministro, tanto do Fernando Henrique Cardoso, como do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um grande jurista brasileiro, o nosso gaúcho Nelson Jobim. E eu fiquei estarrecido com o que ouvi pelas indagações dos senadores a respeito do que pensa. E nós, segundo Jobim, estamos passando por um momento delicado de sucateamento das nossas Forças Armadas, da falta de investimento, da falta de segurança de fronteira, da quantidade de arma e de droga que entra e mata uma quantidade enorme de pessoas inocentes no nosso país, de chacinas e mais chacinas, e uma pessoa erra através do GPS, igual outro dia a mulher de um médico errou no Rio de Janeiro, não deixou voltar, deram mais de 19 tiros no carro, mataram a mulher, 50 e tantos anos de casada, e deixa seus filhos, seus netos, por falta de efetivamente uma segurança efetiva no nosso país. E fiquei triste de ver uma pessoa do quilate, do conhecimento do Nelson Jobim, colocar do sucateamento das nossas Forças Armadas, em especial do Ministério da Defesa, criado por ele no Fernando Henrique Cardoso, quando ele foi ministro, e também quando ele passou por um período ministro do
presidente Lula. Isso me deixou assustado. Com essa fronteira aberta, a arma entrando, a droga entrando. Eu ouvi aqui ontem a explanação de um grande senhor, Lorenzo Carraro, dizer do uso dos narcotraficantes da Amazônia usando os indígenas para fazer tráfico de droga. Foi dito aqui ontem. E isso não é diferente lá em Dourados. Eu fiquei triste até de uma pessoa me chamar de porco. Chamar de porco no Facebook, porque eu disse aqui, nessa tribuna, nunca falei que os índios são os ladrões, nunca disse. Eu disse da harmonia quando eu cheguei aqui jovem, com 22 anos, da convivência pacífica, e que eu nunca vi falar que o índio pegasse nada dos outros. Foi isso que eu disse aqui. Mas que a Polícia Federal, que os índios perderam a identidade, perderam a cultura, perderam o cacique, perderam o chefe deles, perderam o capitão que eles respeitavam, e agora só quem pode entrar dentro da reserva é a Polícia Federal, é a Força Nacional, aí quer fazer convênio com o governo estadual para a Polícia Militar Estadual entrar lá, porque os índios perderam a identidade, perderam a cultura. Não é mais, ele não respeita, não tem mais as pessoas que eles respeitavam no passado, quando eu conheci. E disse que hoje a Polícia Federal entrou nas reservas e disse, saiu na imprensa, que apreendeu droga, cocaína, crack, maconha, bicicleta. E eu disse isso, não fui eu dizer nada do que falaram no Facebook. Como falei do estrupo, falei, mas não é eu que disse. Quem disse é uma promotora da minha cidade de Dourados, que fez uma matéria de uma página, e contando isso, do estrupo das meninas de 11, de 12, de 13, de 14 anos, dentro da reserva. Quem disse, aí a matéria, já entreguei aqui para várias pessoas, foi uma promotora de Dourados. Então eu apenas na tribuna que usei a fala de outras pessoas. Como essa semana, deputado Flávio Caiati, recebi lá no meu escritório uma índia formada em sociologia. Só que a índia, ela é filha de gaúcho com a índia, lá da fazenda Coqueiro. E ela chegou e me disse, eu vim aqui conversar com o senhor. Estou vendo essa conversa de entrar nas propriedades, de tomar, eu sou contra, porque se tomar a fazenda do meu pai para dar para minha mãe, a minha mãe é índia, mas quem sabe tocar a fazenda é meu pai, que é da família Alves, lá de Dourados, sobrinho do doutor Domingo, que é um médico, uma índia super inteligente, e me contou como que entra esses financiamentos das invasões. Quem financia é a Fundação Ford, que ela que disse, está tudo anotado lá, e eu vou trazer semana que vem esses dados, e convidei ela, uma índia muito inteligente, formada, falou do Lindomar de Miranda, falou de um advogado que outro dia falaram que está caçando a OAB dele, e ela me disse por que está caçando. Ela me disse, doutor Jorge Takimoto, dessas ONG, e me disse que vem um dinheiro a mais para a Universidade Federal de Dourados, e de lá sai o financiamento para os universitários fazer os acampamentos. Quem disse isso lá foi a Índia que me disse. E ela foi lá, de livre e espontânea vontade, e disse isso, que quem financia as viagens internacionais é pago pela Universidade Federal de Dourados, que vem dinheiro do governo federal. Quem disse foi a Índia, e tem o nome dela, e eu vou trazer ela, se ela quiser, ela vai dar isso tudo por escrito. Então ela contou que hoje o Mato Grosso do Sul tem a maior quantidade de universitários indígenas do Brasil, e que o dinheiro viria para fazer investimento em educação, e não investimento para poder invadir propriedade, tomar propriedade, agredir propriedade, depedrar propriedade, fazer o que estão fazendo, certo? À luz do dia. E eu fico triste, porque assim como
a pessoa que falou aqui ontem, uma pessoa que parece muito culta e deixou dados aí que talvez a pessoa contraria com o que ele disse ou aprova o que ele disse, que eu não tive tempo por causa do meu trabalho de assistir toda a conversa, a explanação dele, dele dizer que é católico, apostólico, e que existe realmente alguma coisa estranha dentro do que pratica o Conselho Missionário Indigenista no Brasil. Ele que disse. Então, eu fico triste também de ser católico e de nunca ter ouvido, nunca, um padre de nenhuma paróquia. Eu nunca ouvi. E se eu tivesse ouvido, eu não ia falar o que eu vou dizer aqui agora. A invasão está errada. Tomar o que é do outro está errado. Essa terra tem um título. Essa terra está há mais de 50 anos de propriedade privada. Eu nunca ouvi nenhum padre, nenhum bispo dizer, invadir está errado. Isso está contra a lei. Isso agride a Constituição. Isso é crime. Isso está errado. Eu nunca ouvi. Se eu posso daqui para frente até ouvir. Mas na hora de pregar a desarmonia, a desordem, o ódio, aquela amizade que nós sempre tivemos com os indígenas, inclusive essa moça que foi lá no meu escritório semana passada, de livre e espontânea vontade, ela foi lá e disse isso: meu pai é gaúcho, minha mãe é índia, meu bisavô, minha tataravó, minha avó, e como a minha também é. A minha tataravó também é índia. Como se nós formos analisar a consanguinidade aqui no Brasil, 50%, 60% da população brasileira são todos descendentes de índio com português. Isso nós não podemos negar. Agora, essa coisa que está acontecendo no Brasil hoje é uma insegurança jurídica, uma desordem, pregando a insatisfação, a baixa autoestima do produtor, o produtor não saber se ele é dono ou se ele não é, que dia que vai entrar no que é dele, se é hoje ou se é amanhã, se vão tomar, quantos anos vai demorar na justiça para resolver uma coisa fácil de ser resolvida, que a gente tem buscado aqui o caminho dentro da paz, dentro da ordem, dentro da harmonia, sem precisar de prejudicar nem um lado e nem o outro, porque o produtor rural nunca entrou dentro de uma reserva indígena, até porque, de 67 para cá, ficaram de medir elas, incorporaram no patrimônio da União e o índio passou a ser usufrutuário da terra. Então, em 88 teve uma Constituição e está lá escrito, tem 5 anos para demarcar onde o índio está. Se hoje ele está em terra pequena, em terra pouca, se tem muito índio em pouca terra, vamos pegar o imposto, a carga tributária brutal brasileira, com tanto desvio de dinheiro, e vamos comprar as terras, vamos dar para os índios trabalhar, vamos dar dignidade, vamos dar investimento, vamos investir em máquina, vamos investir em adubo, vamos investir em qualificação, curso profissionalizante. Nós não estamos aqui conversando sobre silvícola, nós estamos conversando sobre a comunidade indígena brasileira, aculturada, que mora no Mato Grosso do Sul. Então, ontem fala assim, não, porque o Paraguai está fazendo isso, o Paraguai está fazendo aquilo. O índio não tem pátria, ele é índio aqui, é índio no Paraguai, o direito que ele tem lá, ele tem aqui. Basta ele passar a fronteira. Mais de 50% dos índios que estão na fazenda do Dácio Queiroz atravessou o Estrela, de uma reserva indígena do lado do Paraguai, que lá o Paraguai não dava atenção, e aqui damos atenção. Damos dignidade, damos respeito. Agora, o que não pode acontecer é continuar da forma que está indo e acontecendo e criando. Ontem eu estava aqui, o Dácio acabou, a família Queiroz, de receber de novo a reintegração de posse. Vocês acham que aquele clima que criou há 20 anos, aqueles índios vão sair de lá mais fácil? Não.
Agora, nós não podemos aceitar que o índio entra, nós falamos assim, ó, o senhor me desculpa de eu ter usado sua terra, que o governo me vendeu, e eu vou pegar meu chapéu e vou embora. Fazer o que na minha vida se aprendi a trabalhar e produzir? Então isso aí está errado. Então, ontem eu vi aqui as palestras, vi as falas, tem fala que agradou, tem fala que não agradou, tem fala que é positiva, tem fala que talvez não é. Agora, quem tem que resolver essa situação brasileira não é Genebra, não é a Rússia, não é Cuba. Quem tem que resolver é nós brasileiros. Concede uma parte, deputado. Com o maior prazer. É a justiça brasileira que tem que resolver. Ou então, se a justiça não está resolvendo, está morosa, vamos ver se resolvemos politicamente, através do Congresso, através dos deputados, através do Senado, através da nossa presidenta que está lá hoje exercendo o seu cargo. O que não dá, deputado Pedro Kemp, que eu vou conceder uma parte com o maior prazer, é essa insegurança, essa desavença, essa desarmonia, esse rancor. Ontem um produtor rural me ligou, deputado, será que tem como mandar o departamento de fronteira aqui para me implantar até soja na minha fazenda? É porque os índios não querem deixar. Mas que país nós estamos? Está errado. Ele é dono. Ele só está perto da reserva, mas não está na reserva. Quem que é o índio que está lá implicando? É o mesmo que matou os policiais na beira do Rio Dourado e está solto lá. Então, quando fala que vai apoiar o genocídio, eu assinei e quero vir aqui discutir, porque quem está matando são dentro das reservas por insatisfação, por alcoolismo, por desesperança, e a maior quantidade de crime que tem dentro da reserva é de índio de 12 a 17 anos, a estatística não é minha, é da Secretaria de Segurança Pública, não é minha. Então, falaram, porque eu disse isso aqui na tribuna, puseram no Facebook que eu sou porco, pode falar o que quiser, eu defendo minha ideia, porco eu sei que eu não sou, eu sou um cristão, certo? Então o que falar lá não vai me ofender e nem vai deixar de eu defender as minhas ideias, de defender o índio e de defender o povo brasileiro e viver em harmonia e em paz dentro de um país tão rico como aqui, que não precisa de briga por causa de terra. Que terra? Nós não comemos ela, até nós produzimos e tiramos o fruto do alimento dela, e o final nós vamos para debaixo dela. Rico, pobre, negro, índio, vai tudo morrer um dia. Então essa briga aqui é uma briga indesejada, é uma briga inconveniente, uma briga que não tem fundamento, uma briga que não tem precedente, uma briga que não adianta. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência, eu demorei, o senhor quer uma parte? Vai falar? Parabéns. Então, eu vim aqui colocar, senhor presidente, meu ponto de vista, para ver se conseguimos, através do diálogo, os índios vão vir aqui hoje, vamos abrir, se não me falha a memória, isso aí nem é, porque genocídio houve, quando houve a guerra que fizeram os campos de concentração, mas aqui, o índio, ele não está diminuindo. Se falaram que tinha 5 milhões de índios quando descobriu o Brasil, eu não sei quem é que contou os índios, se foi os portugueses, ou se foi os holandeses, que invadiram o Nordeste, e que queria tomar o Nordeste. Agora, se tinha 5 milhões de índios, e se hoje não tem, sei que o branco hoje cresce 9% ao ano, e o índio cresce 13,5% ao ano. Então genocídio não tem, porque o índio está crescendo. Você vai nas aldeias, é criancinha para tudo quanto é lado, e está faltando respeito, dignidade, atenção, investimento, está faltando. Então, nós vamos ver em que caminho, deputado professor Rinaldo, qual é o caminho que isso vai desaguar? O que nós vamos encontrar pela frente? Se isso tiver culpado e for provado, que onde o deputado Pedro Kemp questionou, o senhor tem prova que o CIMB faz isso? Ele falou, não tenho prova não. Vejo falar, tem indício, prova eu não tenho. Então, nós vamos buscar prova. Agora, o que me deixa assustado é o seguinte, vamos supor que eu esteja aqui agora na prisão, entra o delegado aqui e me devolve de prisão e me leva. Eu tenho o direito de me defender. Tem direito de saber porque que eu estou sendo preso, tem direito de saber
do que estão me acusando. Se eu for inocente, até que prova o contrário, eu vou responder o que me perguntar. E eu não sei qual é que é o medo do CIMI. Não sei. Mas se você entrar no site do CIMI, todo dia tem um monte de barbaridade, um monte de mentira, um monte de inverdade, um monte de coisas que não levam o Brasil a lugar nenhum. É só entrar. E terminando, eu quero deixar aqui os meus parabéns ao senador Delcídio do Amaral, porque eu não tenho partido político. E eu uso um partido político para ser candidato, mas eu sempre fui justo nas minhas falas. E eu vi um questionamento do senador Delcídio do Amaral na defesa dos povos indígenas e na defesa do setor produtivo para o ex-ministro Jobim, que eu fiquei emocionado com a sua capacidade, com a sua inteligência, com o seu questionamento. E eu até vou pegar a fita para saber o que o Jobim respondeu para ele, porque o que ele colocou foi de fundamental importância, tanto para os povos indígenas, tanto para o setor produtivo, tanto pela garantia da propriedade e tanto pela segurança e soberania da nossa fronteira, que ele disse que esse CISFRON, que foi instalado aí, programado para colocar isso em 10 anos e funcionar, para evitar que entre arma, droga, para deixar o nosso povo brasileiro todo dia morrendo aí à míngua, que agora o programa mudou, em vez de 10 para 50 anos. E ele colocou que essa fronteira não pode continuar desguarnecida, e os fuzis entrando, e as pessoas morrendo, e a droga entrando, e as pessoas morrendo, e o índio querendo terra e sofrendo, tendo muita, o setor produtivo sem segurança, autoestima baixa, um custo alto com esse dólar de R$4 para produzir, certo? E nós continuarmos trabalhando para sustentar esse país, que eu acho que merece realmente ser um país digno de todos nós brasileiros. Vou conceder uma parte de Vossa Excelência, depois Vossa Excelência me concede na sua fala. Eu agradeço a parte, deputado Zé Teixeira. Eu ia falar depois na explicação pessoal, mas a fala de Vossa Excelência é muito instigante. Primeiro, eu gostaria de dizer que estou muito preocupado com essa CPI do CIMI aqui na Assembleia, porque ela está tomando outros rumos. Ela está se tornando a CPI da Igreja Católica. Ontem foi falado aqui do conceito de missão, de catequese, do Concílio Vaticano II, do comportamento de bispos, está se tornando a CPI da Igreja Católica. E também a CPI da demarcação das terras indígenas, porque aí tem um debate, tem um debate, como Vossa Excelência teve a oportunidade de vir aqui e falar, etc. Eu fiquei assim indignado com a reunião da CPI ontem, porque não foi uma reunião de CPI, foi não sei o quê, não sei se foi uma audiência pública, um debate, uma palestra, foi um teatro com aplauso, com vaia, com perguntas da plateia, foi tudo isso, sem falar das baboseiras que nós fomos obrigados a ouvir aqui, de dois teóricos direitistas, dois teóricos conservadores, reacionários, Então, o que contribuíram essas pessoas com o foco da CPI? O fato determinado é investigar se o CIMI incita invasões de terras e financia invasões de terras. Essa pergunta eu fiz para os dois palestrantes. Nenhum dos dois, não sei, não vi, não posso afirmar, não tenho provas. Agora ficar aqui falando 4 horas, um falou 3 horas e meia, outro falou 2 horas, da Igreja Católica, dos missionários, do padre José de Anchieta, do índio Tibiriçá e etc, etc. Para quê? Vai contribuir o quê com a investigação da CPI? Eu saí daqui indignado. Reunião de CPI não é isso.
não está previsto no nosso regimento interno, né? Então eu gostaria de colocar isso. Agora, Vossa Excelência falou, né, de mentiras que são faladas aí e tal, mas também do outro lado muitas mentiras são ditas, deputado Zé Teixeira. Agora mesmo nesse conflito, em Antônio João, falaram que os índios iam invadir a cidade de Antônio João e botar fogo em tudo. Criou um clima assim de pânico na cidade. Não sei de onde tiraram isso. Falaram também que os índios que foram ocupar as fazendas do Cerro Marangatu vieram do Paraguai. O general do Exército que está lá desmentiu isso. Desmentiu, porque eles têm aparelhos que monitoram o trânsito de pessoas de um lado para o outro, e ele confirmou, está na imprensa, que não houve trânsito de pessoas do Paraguai para o Brasil, para o lado de Antônio João. Outra mentira que o deputado federal Mandetta falou na imprensa, para concluir. Outra mentira, ele disse que aquele índio que foi morto, Simeão Vilhalva, já tinha sido morto há muitas horas, porque o cadáver já estava em estado de rigidez. Mentira! Como que ele fala isso? Como que ele fala isso? Depois foi desmentido isso, por peritos. Então, deputado, essa história, ela não leva a lugar algum. E um fala uma mentira daqui, outro fala uma mentira dali, né? Então, essa presidência comunica o orador que se encontra da tribuna. Poxa, mas essa campainha aí... 3 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. E comunicando ao orador que o seu tempo de aparte já extrapolou em 2 minutos, mas... Pode ajudar o seu tempo aí. Vai lá. Deputado Pedro Kemp, eu prestei bem atenção em Vossa Excelência. A mentira e a verdade, na minha visão, depende de interpretação. Então é o seguinte, quando houve a invasão, que está há 19 anos, que houve essa travessia para cá. Então hoje o trânsito está sereno, porque não tem mais, não estão pegando mais a inteligência do Exército, não está pegando trânsito. Agora, quando Vossa Excelência fala da mentira do Mandetta, ele é médico, e ele disse que o rapaz não tinha sido assassinado naquela hora, que estava evidentemente com o braço rígido, falou, e pediu, como médico, para examinar, e não deixaram. Então, é igualzinho o que eu disse aqui na tribuna. Eu pergunto para o senhor, Marcos Veron foi pego por um gerente da minha fazenda, um homem digno, 6 horas da manhã, na porta da fazenda, de camisa branca, sem nenhum machucado, e deixou ele bem na entrada da cidade da Cristalina, que foi buscar empregado para carpir soja. Isso tem o depoimento dele por 10 vezes na Polícia Federal. Dali, quem pegou o Marcos Veron e levou para o acampamento da beira do Rio Dourado foi um carro da FUNAI, onde estavam os irmãos dele. Está lá no inquérito. E tem 5 inocentes da fazenda do seu Jacinto, tem um que tinha 30 dias de empregado, que está para o Paraguai hoje, e a família abandonada, porque querem acusar ele da morte do Marcos Veron, certo? O senhor sabe que o Marcos Veron morreu, diz que por traumatismo craniano no hospital evangélico. E eu queria saber do senhor, se o senhor pode me responder, por que a autópsia do Marcos Veron foi feita em Fátima do Sul? É uma resposta que o senhor podia ir buscar para me dar. Está tudo no inquérito. Está tudo no inquérito. Pergunto para o senhor, se foi um assassinato, quem tinha que mandar nesse assassinato é a Polícia Civil, e não a Federal. Eu pergunto para o senhor, por que o julgamento do Marcos Veron teve que ser desaforado e ser transferido para São Paulo, para ser julgado em São Paulo, se o crime foi em Mato Grosso do Sul? Fala para a justiça daqui, que a justiça daqui não funciona. O senhor tem que falar, um direito que o senhor tem. Então, eu estou fazendo um questionamento. Agora, quando o senhor falou da Igreja Católica, de catecismo, isso é bom,
para colocar na cabeça da criança Deus, no coraçãozinho dele, na infância. No tempo que a infância brasileira tinha berço. Hoje transfere lá para a escola para ensinar. Aqui não tem mais civismo, não canta mais o hino nacional, não sabe ler com 7 anos de idade, não sabe escrever. Então, é porque está diminuindo a qualidade dos educadores. Então, quando fala da Igreja Católica, pergunta por que os Estados Unidos é um dos países mais evoluídos do planeta. Porque lá foi colonizado e explorado por protestantes. Talvez se aqui não tivesse sido envolvida aqui a Igreja Católica, poderia o Brasil ser um país diferente. Não sou contra a Igreja Católica, até porque sou católico. Minha mulher é carismática, meus filhos é tudo batizado, meu bisnetinho, fui lá no batizado dele, a coisa mais linda do mundo. Eu sou praticante, sou católico. Agora, eu perguntei aqui, que eu nunca vi um padre dizer a favor do produtor rural. Ele só sabe na hora das festas pedir vaca. Mas ir lá dizer que invadir está errado, eu nunca vi. Ele sabe na hora que precisa do dízimo, na hora que precisa de vaca, de presente, para poder reformar as igrejas, ele sabe pedir. Agora, dizer assim, ó, isso aqui está errado, invasão está errado, agressão está errado, vamos pregar a paz, certo? Eu não vejo esse lado da Igreja Católica. Até o momento eu não tenho esse conhecimento. Então, quando veio aqui e deu a explicação ontem, evidentemente, Vossa Excelência, que eu sou católico, mas não sou tão ligado, eu não canto na igreja, até porque eu não sei cantar, certo? Eu vi Vossa Excelência aqui cantando, bonito demais da conta, a morte, a canção do nosso querido Marçal de Souza, que a Eunice, filha dele, foi minha filha de casamento, ela era gerente do Banco Comércio e Indústria de São Paulo, certo? Agora, talvez se o Marcos Veron o Marçal de Souza não tivesse saído da reserva em dia de Dourados, ido lá invadir a fazenda do Líbero Monteiro de Lima, que morreu com a família na miséria, e os índios que estão lá, estão na miséria até hoje, não tivesse acontecido essa desavença nem a morte. Ele saiu da reserva de Dourados e foi invadir Antônio João. Agora, quem que matou? Até hoje não apuraram. O fazendeiro que foi prejudicado já morreu, a família perdeu a fazenda, está tudo aqui na miséria, e os índios na miséria. Então cria um estado de miséria dos dois lados. Qual é o benefício que fez para os 39 produtores rurais de Panambi, que está lá em Dourado passando fome e desempregado? Nada. Qual é o benefício que fez para os índios que estão na miséria no Panambi? Nada. Então que país é esse que quer a miséria de um lado e a miséria do outro e a discórdia em todo mundo? Então, eu não concordo. É um direito que eu tenho de colocar aquilo que eu penso. Agora, eu não tenho nada. Eu sou amigo pessoal dos padres, vai na minha casa. Lá em Dourado teve um acampamento de um padre hondurenho lá, meu amigo, me pediu dinheiro para fazer o acampamento, eu dei o dinheiro para ajudar na construção. Vai lá, faz retiro, ensina as pessoas, tenta pôr Deus no coração, para tentar tirar esse ódio de momento que está reinando no nosso país e no nosso estado. Então, já fiz meu comentário, já coloquei aqui meu pensamento, já expressei o que penso. E o que eu penso e que mais quero, eu não sei se eu vou conseguir tirar uma certidão de uma fazenda que eu comprei durante 40 anos, um pedaço todo dia, dentro da lei brasileira, se eu vou morrer e vou deixar para os meus filhos aí, e eles não vão conseguir tirar uma certidão na FUNAI que a minha fazenda é legítima. Não sei se eu vou deixar, se o Ministério Público vai deixar, deputado Paulo Corrêa, eu vender a minha cana a 10 quilômetros da usina e vou continuar vendendo a 100 quilômetros de Rio Brilhante. De qualquer jeito eu vendo a cana, porque eu preciso de pagar o banco, para não ser caloteiro. A presidência comunica a Vossa Excelência que dispõe de 3 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. E nesse lapso de tempo não serão permitidos à parte. Dentro desses 3 minutos que me resta, eu encerro meu pronunciamento